Então, polícia e regra de segurança é tipo água e óleo, não bate muito, mas se o policial puder, né, comprar uma lanterninha ou pedir lá no batalhão uma lanterninha e não usar a lanterna da arma, seria salutar, pode evitar problemas futuros. Olá, meu nome é César Melo, eu sou advogado, especialista em direito público, jurista nível 3 de alto rendimento. Então, no vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre como a prevaricação num Estado autoritário funsocrático de direito é sempre relativa e não passa de desculpa para o agente de segurança fazer o que quer, do jeito que quer, né? Sabendo que se trata de um ato reprovado pela maioria da população, porém, contudo, no entanto, para não pegar mal, né? Para de repente conseguir sair candidato lá na frente e ter o voto dos incautos, ele põe a desculpa no eu não pode prevaricar, certo? Então, trata-se de um react a uma abordagem policial que demonstra de forma bastante clara que, sim, a prevaricação é sempre opcional e, sim, a autoridade policial escolhe quando vai prevaricar e quando não vai prevaricar. Então, naquilo que ele não prevarica para lhe prejudicar, entenda com clareza. Ele o está fazendo porque ele quer lhe ferrar, certo? Não é, eu gostaria tanto que a lei mudasse, que não é. Ele está fazendo porque ele quer, certo? Né? Como eu digo já há bastante tempo, em terra de reserva do possível, prevaricação é desculpa de meretriz. Então, já peço que você se inscreva, curta, compartilhe, considere se tornar membro do canal e encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que leva a gente presa por crimes imaginários e usa de desculpa para continuar no grupo de CAC, para continuar no grupo de baloeiro, para continuar no grupo de motoboy, usa como desculpa, mas eu fiz porque eu não pode prevaricar. Certo? Né? Questione ele porque nesse caso pode prevaricar e principalmente questione ele porque no caso de bico também pode prevaricar. Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, rapidamente, sem maiores delongas, então, pois bem, vamos aqui acompanhar a postagem. A postagem foi feita aqui no Blitz RJ Oficial, até seguir a página, porque vai ter muito material para fazer react aqui no canal. Vamos dar aqui, como é que eu faço para pôr em tela cheia? Aqui vamos pôr em tela cheia e vamos pôr aqui. Tá bem traduzidinho aqui, tá maravilhoso. Uma abordagem policial maravilhosa, para demonstrar que esse papo de eu não pode prevaricar é desculpa de meretriz. Então vamos lá. Mãe, sou de Caxias. Não vou maluco na pista aí, né, cara? Não tem na tua mochila aí. Então, primeiramente, parabenizar o policial pela abordagem 100% correta, tá? Eu vejo muito polícia aí chorando nos comentários. Porque você diz que a gente é obrigado a justificar a fundada suspeita, porque se for com base no tirocínio, aí a abordagem é ilegal. Tá vendo? Não é difícil. O cara que fez tava que nem um maluco aí no meio da pista. Fundado a suspeita, meu amigo, não tem dificuldade de fazer, entendeu? Largue mão de preguiça, façam as abordagens direito. Tirocínio é coisa de vagabundo, coisa de quem não quer fazer o serviço, tá? O serviço não é hobby, é serviço, tá recebendo salário, faz direitinho e para de chorar, tá? Então aqui, parabéns pro policial, abordagem perfeita, plenamente justificada. Se encaminhasse a ocorrência, não haveria motivo para alegar abuso da autoridade. Aí, segundo ponto importante, o cara autoriza, filmado, né? O cara autoriza a revista, né? O cara pergunta, o que tem na mochila? Você é obrigado a responder? Não, mas se você responder, ótimo, autorizou. Ainda considerando que, como a abordagem se iniciou com uma fundada suspeita bem justificada,
o escalar da abordagem, indo, por exemplo, uma revista pessoal, considerando que foi feita uma pergunta e o rapaz ficou procurando uma resposta, né, estaria autorizada também, certo? Então, dando seguimento aqui. Desculpa aí. Vou pegar. Negócio de prazo, por favor, mas tá tranquilo. Uma pugilista aqui, irmão. Aí o policial, mais uma vez, faz a pergunta: tem alguma coisa ilícita, droga, alguma parada? Você é obrigado a responder? Não, mas se você responder, a prova se torna lícita, né? Daí a importância das câmeras nos policiais para fazer essa filmagem. Nesse caso específico, foi o próprio abordado que postou a filmagem na rede social, o que tornaria ainda mais lícita o uso da filmagem como prova, né? Mas aqui no caso específico, né, se não fosse o rapaz filmando, seria o policial, mas parece que o próprio policial está filmando aqui, parece ter um celular aqui, vamos ter maior certeza. Droga, uma parada? Tá, vou mentir não, tem uma bagunça. Então o rapaz confessa que tá com droga. Tá com droga. E a posse de drogas continua sendo crime, né? Foi despenalizado, mas continua sendo crime, né? Mesmo que partamos da opção, né, dada de que não é crime, não deve ter nenhum tipo de punição e tal, não dá para levar preso, né? A gente não sabe em que data isso aconteceu, né? Como a decisão do STF afrouxando esse tipo de coisa é muito recente, pode ser antes da decisão do STF, certo? Aliás, a decisão do STF só aconteceu porque os policiais adotaram essa prática aqui, né? Essa prática já era praxis da polícia fazer isso, virou tanta praxis que o STF foi lá e legislou em cima da praxis policial, demonstrando que há outras questões onde os policiais poderiam agir da mesma forma, tornar uma praxis e permitir que ou o legislativo ou o judiciário legislassem em cima disso, certo? Né? Então, dando seguimento. Aí o policial adentra numa atividade que não é legal, certo? Olha, meu amigo, se você apreendeu a droga, então tinha que aprender o dono da droga também, certo? Simplesmente tomar a droga por uma vontade pessoal para dar pito, né? Não cabe ao policial dar pito em ninguém. Não faz parte da sua atividade dar pito, né? Isso daí quem tem que fazer é a mãe da pessoa. Cabe a você aplicar o martelo pesado da lei, né? Porém, contudo, no entanto, aqui já tem um pequeno erro na abordagem, né? Mas vamos dar seguimento. E aqui tem um ponto importante, vocês veem que se trata de uma região perigosa, né? Porque o policial aqui, que não é o mesmo que está fazendo a abordagem, ele está bem tenso, bastante alerta, né? Olhando para os lados ali, porque realmente pode acontecer uma agressão grave contra ele, e isso é um ponto importante para o final do vídeo, da conclusão do vídeo, onde eu farei uma defesa irrestrita dos policiais que aqui aparecem, certo? Aí o policial está fazendo uma checagem das situações da motocicleta, etc., para verificar se não é objeto de furto, roubo, etc., né? Correto, perfeita aí a atividade. Lembrando que para fazer esse tipo de coisa não precisa de fundada suspeita, tá?
Aí o policial ali, ele não está rendendo a motocicleta, ele está usando a lanterna da arma para verificar um dado, tá? Né? Eu também tive essa impressão, mas vai render a motocicleta agora? Não, ele está usando a lanterna, tá? Né? O que demonstra uma falta de aparato, aí no caso, né? Usar a lanterna da arma para iluminar objetos, né? Existe um certo risco irrazoável envolvido aí, porque pode haver um disparo acidental, certo? Né? Não se usa lanterna de arma para iluminar coisas que você não queira destruir, certo? Vamos para um breve comentário aí de especialista nível 3, que não é atleta, tá? Só armamentista. Dando seguimento? Aí o espaço de confabulação, né, dos policiais ali estão confabulando para decidir os próximos passos. Nem enquadra agora, pronto. Aí, só faltou a chave, mano. Aí o rapaz faz aquilo que eu ensino nos meus vídeos, né? Eu estou sendo preso? Não estou sendo preso. Então me dá a chave aí que eu vou embora, né? Correta a atividade do nosso amigo maconheiro aqui também, né? Valeu. Aí o policial, de forma inequívoca, devolve a chave, ainda faz joinha com a mão, demonstrando claramente que ele está liberado para seguir, né? E daí, para dar uma espizinhada, o que o nosso amigo maconheiro faz? Porque lembrando que maconha não vicia, tá? Maconha não vicia. É porque maconha é mais leve do que álcool. Porque vocês que são maconheiros, comentem aí, por favor. Deixem-nos. Não, porque é um absurdo que proíbe a maconha, tinha que proibir o álcool também, porque o álcool é muito pior e não sei o que, não sei o que. Então nós vamos ver aqui a prova irrefutável de que maconha não vicia, né? Então, a prova irrefutável de que a maconha não vicia, segue lá. Dá uma baseada, tropa. Então a prova irrefutável de que maconha não vicia é que daí abordado, levou sorte, foi liberado pela polícia, certo? O cara larga a moto no meio, aqui ó, no meio da avenida, a avenida perigosa, e corre de chinelinha a pé na entrada, correndo o risco de ser atropelado, correndo o risco dos policiais voltarem e voltar na ideia de não prender ele, né? Colocando a vida em risco para pegar 2 cigarros amassados de maconha, né? Então, prova irrefutável de que maconha não vicia, tá? Não vicia. Prova irrefutável de que não vicia. Então, vamos à defesa do policial, tá? O policial está correto na abordagem que ele fez? Está, tá? Por quê? Começa com a fundada suspeita, né? Correto, justificada, se fosse colocar num boletim de ocorrência, 100% correto, justificada. A forma como a pessoa agiu também estaria correta eventual busca ali, porque pergunta, tem alguma coisa de errado? Já teria, né? Qual que é a forma correta de você reagir? Você perguntar, por que eu estou sendo preso? Há uma coisa de errada, seu policial? Exigir que ele fundamente melhore a suspeita, você não está agindo de forma suspeita, você está agindo de forma centrada e eloquente. Ou você responder, não possuo nada de ilícito, né? Tá indo para onde? Estou indo para o local tal. Pronto, acabou, encerrou. Qualquer coisa além disso, é investigação, a polícia não pode fazer, certo? Mas nesse caso específico, 100% correta, havia fundado suspeita da forma como o cara estava conduzindo a motocicleta, e na hora que perguntou ali, o cara já se perdeu inteiro, que é uma atitude
atitude suspeita que poderia justificar a busca, né? Mas o cara já se entregou ali, já disse que estava com droga. O que tem de errado? O fato do policial tomar a droga e jogar no chão, tá? Não se trata de abuso de autoridade, não se trata de um ilícito, mas se trata de uma conduta pouco profissional, certo? Se está errado, está errado. Conduz. Se não está errado, né, a fazer uma destruição, inclusive mal feita, como se deu para ver no final, não está correto. E o segundo, a coisa a melhorar ali, é o uso da lanterna, da arma no veículo ali, que é uma quebra grave de regras de segurança, mas todo mundo que já conviveu com um policial, especialmente policial candidato, parceiro dos CACs, em clube de tiro, sabe que eles não entendem nada de regra de segurança, né? Tem aqui na minha região um bem famoso que ele não consegue ir num clube de tiro sem quebrar a regra de segurança, saca a arma em área que não pode sacar a arma, não tem controle de gatilho, né? Vai todo mundo com as armas e tal, mas ele é parceiro dos CACs, né? Então, merece o nosso voto e o nosso apoio. Então, polícia e regra de segurança é tipo água e óleo, não bate muito, mas se o policial puder, né, comprar uma lanterninha ou pedir lá no batalhão uma lanterninha e não usar a lanterna da arma, seria salutar, pode evitar problemas futuros. E aqui eu faço a minha defesa. O policial prevaricou ao liberar o bandido? Prevaricou ao liberar o bandido, tá? E eu respondo com absoluta certeza, do alto do meu nível 3 de alto rendimento, eu respondo que não há prevaricação. Claramente não há prevaricação. E da onde que não há prevaricação? Não há prevaricação dessa parte aqui, ó. Se você verificar essa parte do vídeo, você vai ver que o policial está tenso. O policial está procurando uma ameaça. Por quê? Porque muito provavelmente eles estão atrás de uma atividade específica, né? Um crime específico, um roubo, alguma denúncia que aconteceu, e esse rapaz, por estar agindo de uma certa forma, por estar pilotando uma motocicleta nessa região, se encaixou na denúncia e eles logo verificaram que havia o cometimento de um crime? Havia o cometimento de um crime. Se encaixa na denúncia que eles estão, que provavelmente é um crime muito mais grave, provavelmente um crime real com vítimas, Então, o que eles fizeram? Isso aqui é prevaricação? Liberar esse rapaz é prevaricação? Não. Liberar esse rapaz é reserva do possível. O que é reserva do possível? A polícia, há viaturas, há disponibilidade para combater todos os crimes reais e prioritários existentes numa cidade em dado momento? Não há. Então, em não havendo força policial suficiente para combater todos os crimes, há necessidade de priorizar. É o conceito de reserva do possível. Então, não houve prevaricação, por quê? Porque eles priorizaram a busca por um crime mais grave e de maior necessidade de combate, de real necessidade de combate, e liberaram esse maconheiro por conta disso. Então não há prevaricação. Então a liberação nesse caso está correta. Agora, se não houvessem outros crimes a serem combatidos, e muitas vezes não há, por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes o policial conduz, por exemplo, um cidadão que foi pego armado, né? Então, se o rapaz estivesse armado, com certeza ele daria azar e não haveria outros crimes mais importantes para serem combatidos, e aí sim não haveria aplicação da reserva do possível e ele seria conduzido para a delegacia. E por que é importante conduzir um maconheiro para a delegacia? É importante conduzir um maconheiro para a delegacia porque, apesar de o STF ter decidido que ele não pode mais ser preso, ele perde a idoneidade. E perdendo a idoneidade, ele perde o direito de ter uma arma de fogo. E dessa forma, a gente consegue combater de forma muito mais eficiente a questão de proibir usuários de drogas de terem armas. É muito mais eficiente você levar o maconheiro para a delegacia
para ele assinar um TC, perder a idoneidade, e se tiver armas, perder as suas armas, e se não tiver armas, não poder comprar armas, do que inventar a lei querendo fazer toxicológico nos 99,9% de possuidores de armas que não fazem uso de drogas, e assim como eu, tem raiva gutural de maconheiro. Certo? Então, gente, nesse caso específico, né, fica bastante demonstrado que o policial te leva preso quando você está armado porque ele quer, porque existe a alegação da reserva do possível, e ele pode, do mesmo jeito que esses dois policiais corretamente fizeram em liberar esse maconheiro buscando crimes mais graves, o policial pode muito bem, em você sendo pego com uma arma registrada no seu nome e, portanto, cometendo um crime que não possui vítima, e mais, um crime que só se tornou crime com uma lei comprada com um mensalão que nunca deveria existir, que inclusive no dia da sua votação foi votado de forma simbólica, e se você assistir o vídeo da votação do Estatuto do Desarmamento, o presidente da casa fala: os que aprovam permaneçam como estão. E um monte de gente ergue a mão a ponto de colocar em dúvida que a lei realmente foi aprovada. E há pedidos de votação nominal e esse pedido é ignorado, atropelado pelo presidente da casa. Portanto, essa lei, ela precisa e será, assim que nós obtivermos uma alteração no STF sobre a sua constitucionalidade, é uma lei absolutamente ilegal. Ela foi aprovada, comprada com mensalão, foi aprovada de forma simbólica, e o vídeo da votação demonstra que há dúvida se realmente os que permaneceram como estavam eram em número superior aos que estavam. Houve pedido à época de votação nominal e esse pedido foi ignorado e atropelado pelo presidente da casa. Então trata-se de uma lei com muita dúvida sobre a sua validade. Seria uma lei que no mínimo deveria ser novamente submetida à votação para a sua confirmação, se fosse o caso, mas que porém é prioritariamente cumprida pelas forças de segurança devido a um teatro das tesouras que é composto, por um lado, pelas forças de segurança e do outro lado, pelos bandidos, para tesourar o cidadão de bem, certo? Mas isso é tema para um outro vídeo. Para esse vídeo é isso e até o próximo.